contínuo de dependência e fé. Eu acho que está duplicado ali, um ato contínuo de dependência e fé. Mexe para mim aí, por gentileza. Vamos ler o texto, meus irmãos. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Até aí. Senhor, nós mais uma vez entregamos a nossa vida em Tuas mãos, e a palavra do Senhor, para que ela seja, Senhor, ministrada ao nosso coração, e o nosso coração como terra boa, para que o Senhor, ó Deus, derrame bênçãos copiosas sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos, meus irmãos, um grande desafio que se chama viver em constância. A constância, ela é um desafio à vida cristã. Nós temos pessoas que são muito volúveis, e às vezes nós estamos felizes, tristes, às vezes estamos empolgados, às vezes perdemos a empolgação, às vezes nos alegramos, às vezes entristecemos, e a maioria das vezes, a depender das nossas emoções, nós paramos no meio do caminho, abandonamos projetos, abandonamos sonhos e perdemos o rumo das coisas. E a vida cristã, ela precisa ser entendida nesse contexto de que não há espaço para que nós venhamos a titubear nas nossas escolhas, para que nós venhamos a parar no meio do caminho, para que nós venhamos perder para as nossas emoções. Não há espaço. E quando eu olho para esse texto, eu olho para um texto que está inserido em um contexto interessante, quando Jesus está falando sobre os princípios do reino de Deus, que nós conhecemos como Sermão do Monte. E o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele traz dois apontamentos iniciais que chamam a nossa atenção. E que, quando eu olhei, eu fiquei pensando, por que eles estão aqui antes da oração? Porque Jesus, ele fala de nós buscarmos, batermos, pedirmos, encontrarmos. Ele fala do princípio da oração. Mas antes disso, ele está falando sobre o hábito de julgar as pessoas e sobre o discernimento espiritual. Porque se você ler o capítulo 7, ele começa dizendo: não julguem para vocês não serem julgados. E quando eu li isso aqui, eu achei interessante, porque chama a nossa atenção, porque parece que julgamento e oração não combinam. Ou julgamento sem oração é precipitado. Mas se nós olharmos o verso de número 6, ele confunde ainda mais a nossa consciência, porque ele diz que nós não devemos dar aos cães aquilo que é santo, e nem jogar pérolas aos porcos. E aí eu fiquei mais complicado ainda, porque Jesus, ele está
inicialmente combatendo, condenando o espírito crítico que nós conhecemos como hipocrisia. Primeiro, você tem que tirar a trave do seu olho, porque a medida que você usar com alguém vai ser usada com você. E depois ele está falando sobre discernimento espiritual. Ou seja, nem tudo deve ser compartilhado com as pessoas que desprezam as coisas de Deus. Dar pérolas aos porcos. Não pode se perder tempo. E depois que ele vai falar dessas questões, e ele vai de forma didática falar desses princípios, fica claro para nós o entendimento do porquê Jesus ensina sobre perseverança na oração, logo após tratar sobre julgamento e discernimento. Fica claro para a nossa compreensão entender isso tudo. Em primeiro lugar, porque, pode passar, Dani, para mim, por gentileza, olha aqui para mim que eu dou o sinal para você. Em primeiro lugar, porque julgar corretamente exige dependência de Deus. Você pode passar mais um, Dani. Exige dependência de Deus para que nós venhamos a vencer o que nós conhecemos como hipocrisia. Sem dependência de Deus, nós vamos julgar de acordo com a nossa avaliação humana. Julgar corretamente as coisas exige dependência de Deus. E julgar sem hipocrisia e discernir o que é santo requer sabedoria do alto. É por isso que Jesus ensina que antes de julgar o outro, nós devemos examinar a nós mesmos. Porque, meus irmãos, julgar com justiça, sem hipocrisia, o que Jesus está dizendo é que isso não é uma capacidade natural do homem. O homem naturalmente, por si só, não consegue fazer isso. Requer uma sabedoria espiritual. E isso é verdade. Porque quantas vezes nós julgamos coisas e depois descobrimos que estávamos errados? Quantas vezes nós falamos de coisas que não sabíamos? Quantas e quantas vezes isso é reproduzido na nossa vida? Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, no capítulo 3, ele diz que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. E normalmente a hipocrisia está ligada a esse sentimento egoísta, prepotente, que muitas vezes faz parte da nossa vida e do nosso coração, porque nós precisamos aprender que antes de apontar o dedo, nós devemos aprender a dobrar os joelhos, para ouvirmos a voz de Deus. E Sêneca, filósofo, ele diz que o homem justo é aquele que julga a si mesmo com mais rigor do que julga os outros. E isso deveria ser pregado na tábua do nosso coração. E é sobre isso que Jesus fala. A segunda questão que ele também aponta a respeito da oração é que oração é um antídoto contra o espírito crítico. Logo após o ensino, não julgueis, Jesus ensina, busquem, peçam, batam. Olha que interessante, meus irmãos, porque isso mostra que, em vez de assumir o papel de juiz dos outros, o cristão ele tem que buscar auxílio de Deus em oração para tomada de decisão. E a oração verdadeira nos tira do trono do julgamento e nos coloca de joelhos diante de Deus. E isso transforma o nosso olhar, transforma a nossa vida. Isso nos faz, ao invés de vermos os defeitos dos outros, nós conseguimos ver as nossas próprias falhas. Nós conseguimos, meus irmãos, à luz da graça de Deus, reconhecer quem nós verdadeiramente somos. E ter um juízo correto sobre nós mesmos.
Por isso que a oração muda o coração do homem antes de mudar as circunstâncias ao redor. E é isso que Jesus também está falando. Ele fala sobre a hipocrisia de julgarmos humanamente, ele fala sobre aprendermos a não perder tempo dando pérolas aos porcos, mas ele fala da importância da oração nesse processo. Em terceiro lugar, ele diz que a oração é importante porque discernimento sem oração se torna presunção. E, meus irmãos, Jesus diz que nós não devemos lançar o que é santo aos cães. Nós precisamos discernir. E muitos dos problemas que existem dentro das famílias, em muitos lugares da nossa vida, acontecem por falta de discernimento. Acontecem porque nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Nós não paramos para orar, para saber qual é a vontade de Deus. E, meus irmãos, discernimento, ele nasce do coração de Deus, iluminando a mente humana. Ele não vem da nossa inteligência, ele vem da intimidade com Deus. Porque se fosse da inteligência, nós não teríamos doutores presos, assassinos. Se fosse da inteligência, nada disso aconteceria com intelectuais. Quem não ora pode achar que sabe mais do que os outros. E quem acha que sabe mais do que os outros sempre age com dureza, quando deveria agir com misericórdia. Uma pessoa dura demais faz juízo aos seus próprios olhos, quando Deus sempre age com misericórdia. E, meus irmãos, Tiago capítulo 3, verso 17, diz assim: a sabedoria lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Isso aqui deve ser colado na tábua do nosso coração, porque vai totalmente de encontro àquilo que nós muitas vezes não somos. É contrário à nossa natureza. A nossa natureza é má, é pecaminosa, é cruel. Nós pisamos na cabeça daqueles que nós não concordamos. Nós pisamos na cabeça daquele que erra. Nós somos assim, a nossa natureza é assim, mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus não é assim. Ela é pura, ela é pacífica, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia. Mas isso só é alcançado se houver intimidade com Deus por meio da oração. E Charles Spurgeon diz que discernimento não é capacidade de distinguir entre certo e errado, mas entre o certo e o quase certo. Olha que coisa linda. Às vezes nós achamos que discernimento é saber distinguir o que é certo e o que é errado. Mas Spurgeon, ele vai além. E eu achei isso fantástico. Ele diz que o verdadeiro discernimento é você saber distinguir aquilo que é certo e aquilo que é quase certo, o que é verdade e o que se parece com a verdade. Porque aí mora o perigo da vida. É por isso que o Senhor Jesus diz que nós devemos orar sem cessar. Muitas pessoas estão sofrendo porque estão dando ouvidos àquilo que se parece com a verdade. Muitas pessoas estão pesarosas na vida, estão vivendo situações terríveis, estão magoadas, feridas, longe da igreja, com os seus corações assoberbados, porque deram ouvidos àquilo que se parecia com a verdade. Em quarto lugar, Jesus fala sobre a importância da oração, porque a oração ela revela a nossa confiança na autoridade de Deus. Quem ora, confia em Deus. Quem ora, meu irmão, é alguém
que coloca diante do Senhor o seu coração e a sua vida. Quem ora é alguém que coloca diante do Senhor a solução para tudo. E espera do Senhor as respostas. Porque ao ensinar sobre oração, depois de falar sobre julgamento, Jesus ensina a confiar em Deus, porque Deus é um justo juiz, nós não somos. Nós não somos justos. Não há justiça em nós. Ai de nós se não for a misericórdia de Deus. Nós oramos porque nós reconhecemos a autoridade de Deus. E isso faz toda a diferença. Por isso, agora eu quero entrar no texto que nós lemos, que Jesus, ele foca em 3 verbos no imperativo. Ele diz: pedir, buscar e bater. Por que ele fala isso? Porque ele está trazendo a ideia de persistência. Ele está trazendo uma ideia de alguém que tem certeza que Deus está ouvindo e vai responder, e não desiste. Você é alguém que continua orando quando as coisas demoram a acontecer, ou você é alguém que esquece e deixa para lá? Você é alguém que continua orando pela transformação da sua família, da sua casa, dos seus filhos, do seu casamento, da sua história, ou as coisas demoram muito para acontecer e você deixa para lá? Jesus, ele fala sobre isso e ele usa imperativo porque ele quer chamar a nossa atenção sobre a persistência na oração, sobre a importância de nós persistirmos, porque ele está nos ouvindo. Existe uma história de uma mãe que teve durante 30 anos orando pelo seu filho. Quanto mais ela orava, mais o seu filho rejeitava o evangelho. Quanto mais ela orava, mais ele zombava da fé. Quanto mais ela orava, mais ele se distanciava de Deus. Um dia, já com idade avançada, ela ainda orando, ela ouve do seu filho: mãe, eu entreguei a minha vida para Jesus, ele agora é o meu Salvador. Sabe quem era o filho? Agostinho de Hipona. Nós conhecemos como Santo Agostinho. O homem que sistematizou a teologia e deixou um legado para a defesa da fé e para os surgimentos das escolas de teologia, para o ensino teológico, porque uma mãe orou por ele 30 anos. Meus irmãos, nós não temos a ciência do que Deus vai fazer, a hora que Deus vai fazer. A única certeza que nós temos é que nosso Deus faz. E faz mesmo. Mas nós não podemos perder do nosso coração essa premissa de persistir e de continuidade de fé. Nós não podemos esmorecer, porque a persistência na oração é a expressão de fé que se recusa a desistir. A mãe de Santo Agostinho se recusou a desistir e deixou um legado extraordinário de fé para todos nós. Hoje os seminários vão beber da água dos escritos dele, daquilo que ele deixou para a história, porque uma mãe orou durante 30 anos. Há quanto tempo você está orando por um milagre na sua vida, ou pela conversão de um filho, de um marido, de um familiar, de um esposo? Não desista, porque o que Deus vai fazer pode mudar a história de muita gente. Não desista do seu filho, porque Deus vai fazer uma obra linda na vida dele. Não desista da sua família, não desista. Nós desistimos muito fácil.
Nós paramos, falta constância. Nós oramos, mas cansamos mais. Nós oramos, mas o nosso olhar, ele desvia para as coisas desse mundo. Se a oração não fosse importante, Jesus não teria colocado ênfase a isso tudo. Jesus não teria falado da importância de pedir, de bater, de buscar. Ele não teria ensinado sobre isso, ele não teria feito isso. Meus irmãos, duas questões importantes eu quero pontuar com você. A primeira é que quanto mais oramos, menos tempo perdemos. O verso 6, nós não podemos dar aos cães o que é santo, não podemos jogar pérolas aos porcos, nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque eles não vão dar bola para isso, eles vão pegar anos de dedicação e vão esmagar. Eles vão pegar anos de trabalho e vão pisar em cima. Você precisa, meu irmão, entender que perder tempo com quem despreza o sagrado pode ser sinal de falta de sabedoria e não de zelo. Às vezes, nós perdemos muito tempo como aqueles que estão pisando em situações que existem pessoas esperando para valorizarem, clamando, esperando, almejando. Meus irmãos, a primeira questão é essa: nós não perdemos tempo. Mateus, no capítulo 10, no verso 14, o Senhor Jesus orientou aos seus discípulos, quando eles foram enviados a pregar, ele disse: se alguém não os receber e nem ouvir as palavras de vocês, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos vossos pés. Jesus ensina a não confundir, meu irmão, misericórdia com imprudência. Evangelho é coisa séria. Reino de Deus é coisa séria. A palavra de Deus é preciosa. E nós não podemos perder isso de vista. A outra questão é esta que está aí. Quem ora, não esquece que Deus é Pai. Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes a luta é tão intensa. Parece que o céu, a tempestade só está na nossa cabeça. Parece que os raios só estão sobre a nossa casa. Parece que não tem mais ninguém para o diabo atentar, é só a gente. E parece que nós não vamos suportar. Parece que nós não vamos conseguir vencer. E às vezes nós ficamos pensando no problema, colocamos a cabeça no buraco e só pensamos nisso 24 horas. Meu irmão, ore, porque quem ora não esquece que tem um pai que cuida dele, que tem um pai que zela por ele. Meu irmão, Mateus capítulo 7, o verso 11, diz assim: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ele está dizendo que Deus não é indiferente ao nosso clamor, Deus é Pai. Se vocês são maus, dão coisas boas, imagine Deus que é bom. Imagine Deus que é bom. Porque quando nós oramos, nós nos relacionamos com Deus. E a oração cristã, ela é baseada nisto, no relacionamento. Ela não é baseada no mérito. A oração cristã é relacionamento, não é meritória. Ou nós quebrantamos diante de Deus, ou nós nunca chegaremos ao lugar que devemos estar. Contudo, meus irmãos, eu caminho para concluir, dizendo aos irmãos que quando falta-nos dependência e fé, quando falta-nos oração perseverante, na verdade, o que está faltando é relacionamento com Deus. Na verdade, quando falta continuidade,
falta relacionamento. Quando falta continuidade, falta devoção. Porque é impossível. Nós cantamos aqui e os anjos clamam, santo. Parece que o céu está aqui. É graça de Deus, e você fecha os olhos, é uma coisa mais linda, a presença do Senhor, e nós não queremos que pare. É um relacionamento com Deus, coisa linda adorar o Senhor. Como alguém pode resistir isso? Mas quando eu olho para a Bíblia, para Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz por que isso acontece. A Bíblia diz que o relacionamento com Deus é quebrado por causa do pecado. Que o maior adversário da oração é o pecado. O maior adversário da intimidade com Deus é o pecado. A Bíblia diz que Deus chamava Adão e Eva pelo nome, né? Todo fim de tarde. E eles conversavam. Até o dia que eles pecaram. E Deus fez o que sempre fazia. Voltou e chamou pelo nome. E a Bíblia diz que eles não responderam. Eles se esconderam. E Deus perguntou: por que vocês se esconderam? E aí eles revelaram o pecado. O pecado faz o crente desaparecer. Quando a oração faz o crente aparecer. O pecado suga as nossas forças, rouba o brilho da vida, nos faz resistir à adoração, nos faz resistir ao próprio Deus. O pecado nos faz dar pérolas aos porcos, achando que nós estamos fazendo grande coisa. O pecado nos faz tratar a hipocrisia como algo aprovado por Deus, quando na verdade Deus abomina o teatro. Você sabe que o hipócrita na Grécia era o ator. Ele era chamado de hipócrita. E o que o ator fazia era hipocrisia, ele representava um papel. Então, quando a Bíblia diz que o hipócrita, ele está dizendo que no reino de Deus, não dá para representar papel, não dá para ser o que não é. No reino de Deus nós temos que ser o que somos. E aí nós entendemos por que alguém resiste a graça de Deus. É por causa do pecado. Foi o pecado que fez Adão, ao ouvir a voz de Deus, se esconder. Sabe por quê? Porque o pecado quebra a comunhão. Quebra a comunhão. E quando a comunhão é quebrada, não tem oração. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, é um convite para buscar, para pedir, para bater, com vistas à restauração. Que restauração? A restauração dessa comunhão com Jesus. A restauração dessa comunhão com Deus por meio de Jesus. Jesus não é direcionador de outra situação que não seja o coração de Deus. E Ele não só ensina sobre oração, como a Bíblia diz que Ele também é o mediador da oração. É por meio de Jesus que nós temos comunhão com Deus. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, vai dizer que nós temos comunhão com o Pai. Isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus. Verso 19 de Hebreus capítulo 10. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E nele, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Nós temos o último slide, que ele vai nos chamar a valorização, porque orar é um privilégio que Deus dá aos seus filhos. Um dos grandes privilégios da vida cristã é a comunhão com Deus. Você já parou para pensar que quando você fala, Deus para tudo para te ouvir? Deus não é como nós. Às vezes nós estamos à mesa conversando e aí um fala, o outro fala, e o outro fala, tem que esperar para o outro parar, para o outro ouvir, e aí o outro fala, você não escuta, e o outro fica bravo porque você não ouviu, e aí você tem que falar, mas fala de novo. E Deus não. Quando você diz assim, Pai, Ele ouve. Por mais que todo mundo chame no mesmo momento, Ele ouve todo mundo, indistintamente, pormenorizadamente, detalhadamente, com atenção, porque Ele é o nosso Pai. Você já parou para pensar nisso? Valorize o privilégio de orar. A Bíblia diz que o véu foi rasgado e antigamente apenas um homem entrava no Santo dos Santos por vez e por ano, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo pecado do povo, amarrava uma corda nos pés do sacerdote, o sumo sacerdote. Ele não podia ter nem poeira nas suas vestes, não podia ter pecado, porque se tivesse alguma coisa que afrontasse Deus, Deus matava ele lá dentro. E ninguém podia entrar para tirar, senão morria também, porque só ele podia entrar lá. E eles tinham que tirar puxando pela corda. Era uma vez por ano. Jesus morre, o véu é rasgado, e agora você pode estar na presença de Deus a hora que você quiser. Isso é um privilégio que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Por isso que Russell Shedd tem uma frase, eu termino com ela. Ele diz que o véu foi rasgado. Deus não está distante. Em Cristo, o trono de justiça se torna o trono da graça. Quando o véu se rasga, Deus se aproxima. Como é que está a sua vida? Você tem sido constante ou inconstante? Você tem tido fé ou você tem duvidado? Você tem orado ou você tem dado pérolas aos porcos? Você tem ganhado tempo nas coisas que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer, ou você tem perdido tempo? As coisas têm andado na sua vida, ou você tem marcado passo e parece que as coisas emperraram e não acontecem? Ore, bata, peça, clame e ouça, porque Deus tem a solução para tudo. Eu queria orar com você. É um ato contínuo. Me lembro que quando eu me converti, eu já disse isso aqui, a música que eu mais gostava era Eu Quero Ser um Vaso Novo, quebra minha vida e faz de novo. Porque cheguei
destruído na igreja. 17 anos de idade, muitas marcas na vida. Então, tudo que o pastor falava, eu falava, isso é para mim. O pastor fazia apelo, eu era o primeiro lá na frente de joelho. Todo domingo. Não tinha essa. O pastor fazia um apelo, eu falava, eu quero, estou dentro, é meu. Não me preocupava com quem ia olhar, não ia olhar, nem pensava nisso. Eu queria que Deus me lavasse, me quebrasse, me fizesse de novo. Me fizesse de novo. E aí eu aprendi. Desde os primeiros momentos da minha vida cristã, que não existe, por mais que nós tenhamos tantos lugares honrosos para estar, não existe lugar mais honroso para um cristão do que de joelhos aos pés de Jesus. De joelhos aos pés do seu Pai. Não existe lugar melhor nem para chorar do que na presença de Deus. Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos conhece. A Bíblia diz que quando orares, entra no quarto, fecha a porta e fala em secreto ao Deus que vê em secreto e te recompensa segundo as suas necessidades. Você tem alguma necessidade da sua vida? Levanta a sua mão. Há necessidades na sua vida? Deus tem recompensa, tem resposta, segundo a sua necessidade. A Bíblia fala isso e é verdade. A questão é que nós não falamos. Nós não falamos. Nós não pedimos. Nós não batemos. Nós nos acostumamos com a dor, nós nos acostumamos com a derrota, nós nos acostumamos com a crise, nós nos acostumamos com o pecado. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu não posso encerrar esse sermão de outra forma, que não seja convidando você que desejar colocar sua necessidade para Deus, para vir aqui, que nós vamos orar, nós vamos cantar. Quando cantamos, se você quiser, venha colocar a sua necessidade diante do Senhor, que nós vamos orar juntos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como mexe aqui acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, e a Tua palavra diz que na Tua presença há abundância de alegria. Na Tua presença, tristeza salta de alegria. Senhor, se houver alguém entristecido,
Se houver alguém, ó Deus, que perdeu as forças, perdeu a alegria, ó Deus, que está ferido, magoado, que haja graça nesse momento sobre a vida dele, sobre a vida dela, que haja cura do céu, que a unção que despedaça todo o jugo seja derramada, Senhor, para que eles sejam livres, libertos, e possam viver em novidade de vida, possam servir ao Senhor com alegria, possam desenvolver os dons e talentos, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, e possam desfrutar da Tua presença, doce presença, poderosa, que nos restaura, nos aviva, nos transforma. Todos nós temos, ó Deus, necessidades que o Senhor conhece, e nós colocamos diante do Senhor, e nós cremos nas Escrituras Sagradas, que dizem que o Senhor vê e o Senhor responde. Senhor, libera os Teus milagres sobre nós. Libera os Teus milagres sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre os casamentos, sobre os negócios, sobre o nosso coração, Senhor. Perdoa, Senhor, se porventura alguém está distante do Senhor, como Adão, se escondendo do Senhor. Senhor, que o sangue de Jesus o liberte nessa noite. Que haja um tempo de restauração, de cura, de transformação, para a honra e glória do nome do Senhor. Dá-nos, ó Deus, discernimento. Dá-nos, ó Deus, a Tua presença. Dá-nos, ó Deus, condições de zelarmos pela Tua palavra e entendermos, ó Deus, o que fazer, quando fazer, a hora que nós devemos fazer, para que nós não venhamos a perder tempo, Senhor. Tem tanta gente morrendo, tanta gente se perdendo, Senhor, tanta gente indo para o inferno, Senhor, sem ouvir falar de Jesus. E nós, ó Deus, às vezes estamos sendo ludibriados pelo diabo. Quantas pessoas enganadas, engodadas, atraídas para a morte, iludidas pelo pecado. Senhor, liberta, cura, salva, Senhor, para que seja um tempo novo, uma vida nova, para que haja continuidade de fé, de dependência do Senhor, de constância na vida cristã, para que possam viver a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor, e possam de geração em geração proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos respostas, e que nós tenhamos, ó Deus, muitos testemunhos de que nesta noite o Senhor liberou milagres sobre as nossas vidas, para a honra e glória do nome de Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.